Olá, pessoal. Aqui é o Márcio Okabe. Eu estou vindo aqui do futuro, de 2050, para conversar um pouco com vocês. Olha só, eu sei que em 2020 aconteceu uma pandemia mundial, que foi o coronavírus. Em 2022, as pessoas estavam já saindo, estavam voltando a uma nova vida normal, só que ainda existia um grande desafio, as pessoas ainda conseguirem mudar o seu mindset, seu modelo mental, porque muitas pessoas ainda tinham um modelo mental baseado na competição e na escassez. Aqui no futuro, a gente trabalha no modelo da colaboração e da abundância. Existe a premissa é que existem para todo mundo, que o mundo é abundante, o mundo é próspero. Eu vou conversar com vocês um pouquinho para falar como é a vida em 2050. Visões de um futuro assim não tão distante. Bom, pessoal, a vida aqui no futuro é muito diferente do que era em 2020, 2022. Em 2022, a gente já estava começando a sair da pandemia e a vida começou a voltar a uma nova vida, diferente do que era em 2020. Mas muitas pessoas ainda se baseavam na competição. Aqui, as pessoas praticam alguns valores, como confiança, transparência e vulnerabilidade. Como assim, Márcio? Confiança e transparência. Agora, aqui no futuro, as pessoas têm mecanismos de inteligência tão poderosas que é como se fosse uma transmissão de pensamento. Então, a gente consegue entender como que está o sentimento das pessoas, como é que ela está se... o que parece ser algo estranho nessa época de vocês, é uma forma mais transparente de ser. Então, as pessoas não escondem mais os seus sentimentos e suas emoções, e passam a trabalhar isso de uma forma mais transparente. E, com isso, ao invés de você desconfiar ou confiar ou saber em quem, antigamente você gastava muita energia para saber se você confiava ou não confiava nas pessoas. Então, por isso, as pessoas tinham um gasto de energia muito grande em segurança, tanto pessoal quanto nas empresas. Então, a busca do trabalho era outra coisa interessante, porque o trabalho ainda era baseado de 9 às 18. As pessoas tinham que procurar um emprego, ou quem trabalhava por conta tinha que sempre estar buscando projetos. Então, as pessoas focavam muito em marketing e vendas. Só que era assim: eu divulgo, o outro divulga, e quem conseguia pegar o cliente tinha o sucesso, porque era um modelo da competição. Aqui no futuro, em 2050, as pessoas atuam de uma forma mais harmônica em rede. Então, não existe mais esse conceito de cliente-fornecedor, porque existem pessoas que precisam de alguma coisa e pessoas que podem resolver essa questão, algum problema. Então, elas atuam de uma forma harmônica em rede, com prosperidade e abundância. Então, o dinheiro, como era visto nessa época, há quase 30 anos atrás, era um modelo onde eu tenho e acumulo enquanto o outro não tem. E aqui não, aqui você tem um aumento de credibilidade e confiança. Então, o conceito de riqueza agora não é a riqueza material como era antigamente, mas a pessoa cria uma rede de conexões poderosa. Então, a pessoa que tinha uma rede de conexões, ela além de ajudar mais pessoas, ela também, quando ela precisava, ela conseguia ter mais apoio. Por exemplo, quando alguém fica doente, não existe mais o conceito de plano de saúde como era antigamente, porque o sistema público é muito mais inteligente e, além disso, existe essa rede de apoio. Então, as pessoas se apoiam, se ajudam de uma forma muito mais rápida, seja colocando o dinheiro, que é bem diferente do que era antigamente, mas seja colocando principalmente seus talentos e seu tempo, porque como hoje as pessoas não trabalham de 9 às 18, como era antigamente, então quando alguém fica, por exemplo, doente, um médico
pessoas de saúde têm tempo disponível para ajudar, principalmente é, de uma forma mais harmônica, próxima, ou seja, voltou a existir uma convivência do bairro de uma forma muito simples, porque a comunicação é muito mais ágil. Então, quando alguém tem um problema de saúde, alguma questão, é só entrar, fazer uma comunicação que rapidamente alguém próximo se coloca à disposição para ajudar. Lá nessa época, o WhatsApp, os grupos do WhatsApp eram o início dessa tecnologia que hoje é muito mais eficiente. E a educação, gente, as escolas não são mais como eram, as pessoas não precisam mais ir para as escolas, porque não existe mais lógica as pessoas se deslocarem no mesmo horário, ficarem um tempo precioso da infância na sala de aula, elas aprendem em comunidade. Então, as casas não são mais isoladas. A arquitetura, além dela ser sustentável, ela é feita de tal forma que as pessoas convivem em harmonia com o conceito de ecovilas. Então, o que lá no passado se falava de cohousing, co-living, que eram as pessoas, no lugar de terem suas casas separadas, elas tinham ambientes que propiciam um encontro. Então, os idosos que conviviam em um ambiente, eles cuidavam das crianças de pessoas que precisavam trabalhar. Então, isso era um conceito de comunidade e tribo. Uma frase antiga de uma tribo africana fala que para cuidar de uma criança você precisa de uma tribo inteira. Então, era assim que era feito no é assim que é feito atualmente. E falando de tribo africana, eu vou trazer um conceito que hoje é muito praticado aqui no futuro. O conceito do Ubuntu. Ubuntu é o conceito de eu sou porque somos. Para quem não conhece essa história dessa foto, vou contar rapidamente. Diz uma história que um antropólogo estava na África e ele foi fazer uma brincadeira que era muito comum no passado, que era a brincadeira da competição. Vamos ver quem é o melhor e quem é o melhor vai ganhar um prêmio. Então ele falou, quem chegar primeiro na árvore vai ganhar um cesto de doces. E aí, para surpresa desse antropólogo, tinha mentalidade baseada na competição e na escassez, as crianças deram as mãos e foram juntas e chegaram juntas. Ele perguntou, por que que vocês fizeram isso? E elas responderam, Ubuntu, tio. Porque qual seria a lógica de um ganhar e ficar feliz e os outros ficarem tristes? Então, esse é o conceito. E essa frase aqui, a perfeição está no coletivo, do Sri Aurobindo, foi um grande pensador indiano e que sua companheira fundou, esqueci o nome da companheira, depois eu coloco na descrição do vídeo. Ela fundou, em 1968, uma vila, uma cidade experimental na Índia, chamada Auroville, cuja proposta era um espaço sem religiões, que acolhesse todas as religiões, na verdade, e que não tivesse necessidade de dinheiro. Então, lá em 2020, 2022, ainda era um experimento que ainda as pessoas tinham dúvidas. Agora, aqui em 2050, vários lugares do mundo, várias cidades seguem esse modelo de não precisar ter uma renda, um salário, porque existe uma renda. Então, as pessoas, a sobrevivência, a saúde, as pessoas já têm, já está garantido. Então, aqui no futuro, deixa eu colocar de volta aqui no futuro, deixa eu colocar de novo aqui o 2050, um futuro não tão distante. Não estou achando a minha. Ah, aqui achei. Pronto. Então, aqui em 2050, as pessoas, como elas têm garantido a alimentação e a saúde, elas passam a conseguir focar nos seus talentos. Então, o que é muito importante, alguns conceitos, como Ikigai, é uma filosofia japonesa que diz que são
quatro perguntinhas. O que você ama e o que você faz bem é sua paixão. O que você ama e o mundo precisa é sua missão. É aquilo que te deixa indignado, você quer mudar no mundo. O que o mundo precisa e você é pago para fazer é sua vocação. E o que você é muito bom e você faz bem é sua profissão. O Ikigai é quando você junta tudo isso. Esse é um conceito com a visão ocidental de uma filosofia japonesa, que, na verdade, quer dizer o seguinte: você fazer com cuidado e gentileza o que você precisa fazer todo dia. Quando um pai ou uma mãe cuida do seu filho com carinho, com atenção, com dedicação, aquilo é Ikigai. Quando você lava o prato, porque você precisa deixar tudo arrumado na cozinha, isso também é Ikigai. Essa é uma filosofia japonesa. E o origami, é o meu Ikigai, se tornou algo que é usado em todos os ambientes, nas escolas, em ambientes como hospitais. O propósito do Origami.club, que foi idealizado lá em 2017, é levar felicidade e saúde para o mundo. E hoje ele cumpriu essa meta, está em todas as escolas, todos os hospitais têm origamistas trabalhando, usando origami como forma de felicidade e saúde. Mas voltando aqui a alguma reflexão, vou contar uma história para vocês sobre céu e inferno, já que vocês ainda vivem esse desafio da competição. Uma curiosidade é que em 2022 houve uma grande disputa, a maior disputa mais acirrada política no Brasil, que foi entre o Lula e o Bolsonaro. E o maior desafio, a maior tristeza, foi ver as pessoas numa competição para mostrar quem está certo e quem está errado. Aqui no futuro, as pessoas não têm mais uma demanda tão grande do ego de estar certo, porque as pessoas perceberam que a força está no coletivo. E a política agora, não existe política como era feita antigamente, porque a tecnologia, ela de tal forma deixa as coisas transparentes que já não é centralizado. Aqui no futuro, as coisas acontecem em rede, como a internet, em rede distribuída com autogestão. Então, um conceito muito usado hoje em dia não é mais a democracia, é a humanocracia, que utiliza conceitos de autogestão. E esse é um dos livros que estou no referência em todos os ambientes, inclusive nas escolas, onde fala de autogestão. Mas eu vou contar a historinha aqui para a gente poder continuar. Um rabino perguntou para Deus: Deus, qual é a diferença entre o céu e o inferno? Então Deus fez o seguinte: pegou o rabino e levou lá para o inferno. E aí lá no inferno, o que é que esse rabino viu? Viu que tinha um grande caldeirão de sopa suculenta ao centro de um fosso. E todos tinham longas colheres amarradas às suas mãos. Estavam todas famintas, porque ela pegava a sopa e não conseguia se alimentar, porque o cabo da colher era muito longo. Então Deus levou o rabino para o céu. Para sua surpresa, o rabino viu a mesma cena. Na verdade, não é a mesma cena, é uma cena muito parecida. As pessoas com longas colheres amarradas às suas mãos, porém, elas perceberam que ao invés de tentar se alimentar, elas pegavam a sopa e davam para as outras pessoas. O que antes era uma bela história, hoje as pessoas entenderam, os governos, as empresas, as organizações entenderam que todo sistema é modelado com base nisso. Porque se percebeu que a maior força das pessoas é elas oferecerem seus talentos para as outras pessoas. E uma curiosidade também na área de turismo. As pessoas antigamente viajavam, era muito pelo glamour, hoje é pela experiência. As pessoas viajam
para aprender, compartilhar histórias, experiências culturais e educativas. Então, hoje, o turismo, ele é muito mais um turismo de experiência, por isso que as escolas não são mais como eram antigamente, porque hoje as pessoas aprendem em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, que antigamente as pessoas tinham que tirar umas férias para viajar, as pessoas quase que no conceito de vocês, elas vivem viajando, aprendendo e trabalhando de qualquer lugar. Então, as pessoas não estão mais necessariamente presas é, a um lugar por causa do seu trabalho ou por causa da escola. Então, as famílias se libertaram e elas conseguem viajar, conviver, aprender e trabalhar ao mesmo tempo. Então, é assim que a vida aqui no futuro. Deixa eu voltar aqui para o painel. Ah, eu vou fazer o upload aqui de uma imagem para a gente terminar. Ah, antes de terminar, eu quero deixar claro um livro. Esse livro também se tornou um grande sucesso. O Vishen Lakhiani é criador da Mind Valley. A Mind Valley é uma das maiores, se tornou a maior empresa de desenvolvimento humano do mundo. E ela tem esse conceito que você trabalha em 4 níveis de mindset. Então, primeiro, você sai da paisagem cultural, que ainda hoje algumas pessoas vivem, porque cada momento da vida você tem um modelo mental. A paisagem cultural é o mundo que está à sua volta e você precisa se isolar, se ficar imune às questões culturais que não te trazem resultado. Aí você vai para o despertar, você desperta. Por isso que contando uma história de futuro, vocês vão despertar para novas possibilidades. Aí você escolhe o mundo a qual você quer seguir. E depois você tem um recodificando o seu eu. Quando você descobre aonde você quer ir, de verdade, o seu ikigai, o seu propósito, você começa a perceber o que você precisa mudar dentro de você, a pessoa que você precisa se tornar para atingir aquele objetivo. Como eu aprendi com Jorge Coutinho lá em 2022, na mentoria Master 10X. E aí depois o mundo que você pode mudar, você se torna extraordinário, você cria a mudança dentro do seu mundo. Mas vamos lá. Eu quero fazer o upload aqui de uma última imagem, que é uma das profissões de futuro mais populares, mais importantes hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. É a profissão de futuro, que é uma das minhas profissões. Pronto, achei. Achei. Pronto. Aqui, olha só. Essa é uma das profissões de futuro mais importantes, que é o NetWeaver. O que é o NetWeaver? É uma pessoa que faz conexões entre as pessoas. É muito mais do que um antigo networking. NetWeavers são pessoas que sabem, que conectam histórias. Pensam numa pessoa e na outra e fazem essa ponte entre as pessoas, aceleram conexões significativas. O que é que o NetWeaver faz também? Ele trabalha, ele usa muito a questão da alegria, da prosperidade. Então, o NetWeaver, ele conecta pessoas para que elas possam conectar suas histórias antes de falar de negócios, porque hoje a gente acredita que mais importante do que os negócios é você saber com quem você vai seguir numa jornada. Então, gente, essa daqui é uma das profissões de futuro, NetWeaver, e hoje em dia é muito comum, porque o mundo hoje tem uma diversidade tão grande de opções também, assim como em 2022 vocês achavam que vocês tinham uma diversidade, hoje em dia a diversidade é ainda maior. Então, a inteligência artificial, as máquinas estão realmente num outro patamar, mas você ter pessoas que conectam, que fazem uma curadoria, é muito importante. Então, espero que vocês tenham gostado. Essas são as visões de 2050 e espero que vocês criem o futuro que vocês desejam. Afinal de contas, já se dizia que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Uma das coisas muito importantes é
Mantenha o foco no positivo, porque muitas pessoas, antigamente, elas perdiam um grande tempo com aspectos negativos, reclamando dos outros, colocando a culpa para fora de si mesmo. E com isso gastavam muita energia e tempo. E hoje as pessoas já trabalham muito meditação, trabalham muito autoconhecimento, então elas percebem que tudo aquilo que não está ao seu alcance, já não preciso ficar com raiva, não preciso ficar remoendo. Então, no futuro, é muito mais próspero e abundante do que vocês imaginam. Então, gente, bem para o futuro, gratidão, compartilhe esse conteúdo, se inscrevam no meu canal e vamos construir o futuro que a gente sonha para os nossos filhos, para os nossos netos e para você mesmo. Gratidão.